Boa tarde, que Jesus, os amigos espirituais, nos amparem em mais uma oportunidade de compartilharmos do conhecimento da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. E como é importante, nesse início de ano, estarmos atentos ao fortalecimento do nosso espírito, ao alimento de qualidade excepcional que é fornecido pelo Evangelho de Jesus, agora à luz da doutrina espírita. Trouxemos para a preparação do nosso tema dessa tarde uma passagem do Espírito Emmanuel, trazida a nós no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 151. Ele diz-nos o seguinte: essa obra que é da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. Então nós vamos analisar essa mensagem que Emmanuel nos dá. A doutrina espírita, através da revelação do mundo espiritual, da existência das leis de Deus que governam a vida no planeta Terra e no universo inteiro, nos habilitou a entender, diante de conflitos, desequilíbrios, guerras, acidentes e mortes que campeiam no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, as causas que dão origem a tudo isso que nós passamos. Nós estamos no mundo de efeitos, não no mundo de causas. E sendo um mundo de efeitos, há muitas situações que nós não temos como entender se a nossa visão estiver limitada à percepção puramente humana. E é para ampliar essa visão que Emmanuel nos traz essa consideração, porque ele nos diz assim, de que poderes superiores velam, cuidam por nossas necessidades, facultando-nos o que nos é efetivamente necessário. Então, diante de situações provacionais, de testes, de dificuldades que nos percebamos enfrentando, nunca venhamos a cogitar de que aquilo não deveria acontecer, que não era para que nós passássemos por aquilo. A atitude do espírita sempre deverá ser: o que isso tem para me ensinar? Quais os motivos que existem para que a providência divina se apresentasse desse modo? Porque muitas vezes, diz Emmanuel, que os cuidados da providência divina, vejam só, surgem em nós através de doenças, de dificuldades. A gente às vezes topa com problemas que a gente diria: eu não merecia passar por isso. Estamos errados. A atitude correta é: por que é que isso me aconteceu? O que é que isso tem para me ensinar?
o que eu posso extrair de positivo disso. Porque essa atitude é daquele que sabe que as leis de Deus atuam muito além da compreensão humana, mas que essas leis são justas, misericordiosas, amorosas, por mais difícil que possa nos parecer. É isso que Emmanuel está dizendo ao afirmar: poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos o que nos é efetivamente necessário. Então, se a gente pega a solução de um problema, a cura de uma doença, e não ocorre, saibamos perante a doutrina, a providência divina não nos esqueceu. Algo ali precisa ser aprendido, e por isso estamos passando. É o resultado daquela frase, que eu muitas vezes lembro: a terra tem muita injustiça, mas não tem ninguém injustiçado, se percebemos as coisas pelo prisma espiritual. Há muita gente passando por dores, problemas, mas saibamos, as leis de Deus estão atuando. E diante disso, nós vamos iniciar as considerações do nosso tema, que estão no capítulo 3 do livro Ação e Reação. Intervenção na memória. Esse capítulo se inicia devido a uma pergunta e um esclarecimento no capítulo anterior. Porque no capítulo anterior, no final dele, um determinado espírito, estamos aqui falando para vocês se situarem em um lugar que ao mesmo tempo é educandário, hospital, posto de socorro, chamado de posto Paz. Não é da paz, é paz, título, está no primeiro capítulo. Esse posto Paz é coordenado por um espírito que tem o nome de Druso. E nesse posto há formação de espíritos para trabalharem no socorro, na assistência, como professores, como espíritos habilitados ao ideal socorro das criaturas desencarnadas em sofrimento. Porque, veja, próximo a esse posto, que está situado entre a terra e a colônia Nosso Lar, esse posto está na faixa etária intermediária, inúmeros espíritos sofrendo muito, alguns sendo socorridos, aqueles que se habilitavam a querer ser socorridos. Porque não nos surpreendamos, eu sempre acho importante lembrar que, olha, do mesmo jeito que aqui na Terra tem muita gente passando por sofrimento, por doenças, por problemas, e não querem ser ajudadas, porque é bom que se diga isso. Não é todo mundo que sofre que quer ser ajudado, não.
aqui, nem na terra, nem no mundo espiritual ao redor da terra. Tem muito espírito que sofre, revoltado, contrariado com Deus e a vida. O plano espiritual do mesmo modo. Mas aqueles que se possibilitavam ser socorridos, serem ajudados, eram levados para esse posto paz, para serem amparados, esclarecidos, ajudados. O Druso é o coordenador desse posto. Mas no final do capítulo anterior, um espírito fez a seguinte pergunta a Druso: instrutor, por que é que, estando aqui, no mundo espiritual, eu não me recordo das vidas anteriores que eu tive? Eu lembro da última existência, das coisas, sobretudo, que deram errado, mas das outras existências eu não lembro. Por que esse esquecimento aqui depois da morte? Então vejam que fato interessante. Muitas vezes nós, encarnados, quando não conhecemos o Espiritismo, duvidamos da reencarnação, porque a gente diz assim: eu não me lembro de outras vidas. Que história é essa de reencarnação? Se isso existisse, eu me lembrava de uma vida anterior, de outras vidas, que dizem que todos nós estamos reencarnados. Por que não lembro? Foi essa pergunta que o Espírito fez. Então vejamos bem, não é porque a gente tenha morrido, entre aspas, desencarnado, que voltando ao mundo espiritual, a gente vai se lembrar das vidas anteriores. Mal vai se lembrar da última. E aí Druso esclarece esse espírito, dizendo que os espíritos que realizaram plenamente, com êxito completo, os objetivos da sua encarnação, quando voltam ao plano espiritual, naturalmente recuperam a lembrança de vidas anteriores. O problema, meus amigos, é que a maioria dos encarnados vem para a Terra para resolver um problema e criam dois. Volta para o plano espiritual com a mente mais complicada ainda, porque se realizasse plenamente os objetivos da encarnação, a nossa mente estaria equilibrada, pacificada e naturalmente a recuperação de questões de outras vidas fluiria. Mas a pessoa chega, a grande maioria de nós, com consciência de culpa, remorso, a mente dizendo que a gente ajudou um, mas desajudou dois. E a pessoa chega, o Druso esclarece bem, é como as águas de um rio, a nossa mente. Quando o rio está límpido e as águas estão calmas, as águas refletem naturalmente alguém que se aproxima delas, a pessoa vê o rosto da água. Mas quando as águas estão turvas e estão agitadas, ela não consegue refletir bem
coisa nenhuma, porque elas estão agitadas. Assim é a mente nossa, quando a gente volta para o plano espiritual e não teve esse êxito nos objetivos, no planejamento reencarnatório que tivemos. Aí os problemas nos prendem, sobretudo, as questões que nos ligam à última reencarnação. Então, de fato, é um problema. Não há essa lembrança. E aí vocês vejam, se a pessoa for duvidar de que existe vida depois da morte, porque ela não se lembra, ela, como se diz popularmente, está no mato sem cachorro, porque ela vai entrar no mundo espiritual e não vai se lembrar. E aí? Como é que vai acreditar que está viva e que existe reencarnação? Olha, tem muito, segundo Emmanuel, no livro Vozes do Grande Além, milhões de espíritos reencarnam e desencarnam sem qualquer noção de vida espiritual. Chegam no mundo espiritual sem acreditar em vida depois da morte e voltam para a Terra, mesmo sem acreditar do mesmo jeito. Porque reencarnação é lei de Deus, não depende de a pessoa acreditar ou não. Se ela acredita ou não acredita, problema dela, porque ela vai reencarnar, quer acredite, quer goste ou não, porque é lei de Deus, é lei do universo. Então, lá no posto da paz, começam agora a surgirem os casos para Druso orientar. E o primeiro deles é quando um ajudante das atividades na Mansão Paz chega para ele e diz que eles estavam com um problema sério. Se tratava da reencarnação de Jonas. Por quarta vez em 3 meses, a sua futura mãezinha estava tentando abortar. E o livro narra que, por primeira vez, Druso mudou um pouco o semblante e disse: mas Cecina se comprometeu em receber o Jonas. Jonas precisa de uma reencarnação, pelo menos de 7 anos. E aí o Druso diz àquele ajudante: hoje mesmo à noite, quando Cecina for dormir, traga ela em desdobramento aqui, porque ela precisa cumprir com a obrigação que ela assumiu como plano espiritual. E aí vejam, meus amigos, a questão do aborto, ela tem casos específicos nas obras de André Luiz. Por exemplo, no livro Missionários da Luz, há uma reencarnação, um capítulo que trata da reencarnação de Volpini, que a mãe
se nega a recebê-lo, mesmo tendo um compromisso com aquele espírito. Também no livro No Mundo Maior, tem outro caso associado a aborto, de uma mãe que não aceitava aquela criança, chegando a não cumprir essa promessa de forma nenhuma. Nós fazemos essas citações, mas para despertar a curiosidade, vocês lerem os livros que ainda não leram. Porque no caso do livro Ação e Reação, a solução que Druso programa para acontecer não é tratada nesse capítulo, mas a gente percebe nos livros de André Luiz que muitas questões graves são resolvidas quando nós estamos fisicamente dormindo, através dos desdobramentos. Quer a gente guarde lembrança precisa desse desdobramento ou não quando a gente acorda, mas é principalmente que os espíritos, meus amigos, eles não tratam essa questão com privilégios. Esses desdobramentos não são de pessoas que eram espíritas ou que sabiam que de noite o nosso espírito não dorme, fica em atividade. Não tenho o menor conhecimento disso, mas isso não impede que quando vão dormir o espírito se afaste do corpo e participe de atividades de interferências espirituais, porque isso está dentro das leis espirituais que compõem a vida. Não depende de alguém conhecer ou de acreditar ou não. Então aqui o Druso aponta uma solução, porque como nós aprendemos na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, a única exceção apontada para a questão do aborto é quando há perigo de morte iminente da mãe. Se aquela gestação tem esse risco, a espiritualidade orienta de que é necessário salvar a vida do ser que já está reencarnado, possibilitando, inclusive, que mais adiante ele venha a intermediar outra gravidez. Mas essa é a única exceção. Por problemas financeiros, por problemas sociais, por haver ou não simpatia entre a mãe e o reencarnante, de forma nenhuma. Porque, aliás, como é bem registrado nas obras espíritas, esses casos que envolvem tentativas de aborto sempre são de espíritos com graves conflitos do passado, aonde aquela reencarnação é necessária para resolver questões graves, difíceis, que envolvem aqueles espíritos. Porque, olha, quando é o contrário, quando há um afeto entre a mãe e a gestação, o espírito que está ali em processo de gestação, sabe o que é que ocorre? Pode haver 1000 problemas que a mãe diz assim: eu quero ter esse filho, eu enfrento tudo, mas eu vou ter o filho. Pode o pai aceitar ou não, pode os pais, se estiver vivendo com o pai e a mãe, aceitar ou não. Quando há ligação mesmo de afeto, não tem conversinha não. Agora, quando tem problemas sérios do passado,
é quando surgem os conflitos e as ideias perturbadas de analisar se é o momento adequado ou não, se deveria ter o filho ou não. Esses conflitos só surgem associados a questões do passado, questões difíceis. Mas continuemos com o trabalho do nosso irmão Druso. Mais adiante, outro trabalhador traz para Druso uma situação. 3 espíritos socorridos estavam apresentando um quadro de graves debilidades psíquicas, estavam expressando revolta e perturbação. E a causa disso era influenciação telepática. Vamos entender o problema disso. Vejam só. Por exemplo, tem pessoas que, passando por situações difíceis, é orientada por alguém, ou é acompanhada por alguém para ver um centro espírita. E quando vem para o centro espírita, mesmo sem perceber, tem ajuda, tem assistência espiritual, tem os passes espirituais, os passes individuais, há toda uma terapia. Mas esses espíritos, quando voltam para suas casas, sentem-se pior. É como se aquela ajuda que recebeu foi-se embora e parece que foi pior. Então, nesse caso aqui dessa influenciação telepática, se assemelha também a quando a pessoa, mesmo estando no centro espírita, envolvida por vibrações terapêuticas renovadoras, se sentem conflitadas emocionalmente. Parece que não escutam o que está sendo dito. Há uma ligação imperceptível com espíritos que estão fora do centro e que conseguem, através dessa chamada telepatia, induzir esses estados mórbidos daquele que está dentro do centro. Isso também pode acontecer. Acontecia na Mansão Paz. Esses espíritos foram socorridos, mas mesmo estando ali dentro daquele ambiente que era um verdadeiro posto de socorro, se perturbavam por indução de outros espíritos que estavam fora. E aí a gente percebe a importância do trabalho individual que nós temos que fazer conosco mesmos. Então a gente vem buscando uma assistência espiritual na casa espírita. A gente tem que vir com o pensamento, com as intenções voltadas para a espiritualidade, para os ensinos de Jesus. A gente não pode estar no centro alimentando preocupações e ansiedades por coisas que só vão ser resolvidas depois que a gente sair do centro. Porque se a gente faz isso, a gente fica anulando o efeito das terapias, das ajudas que os espíritos benfeitores querem nos dar. Então é preciso que a gente faça a nossa parte. E esses espíritos que estavam sendo socorridos abriram-se à invigilância para fomentar ideias, pensamentos de revolta, de tristeza, e aí
os outros perturbados do lado de fora dos guerreiros. Teve uma vez, que um dos espíritos estava André Luiz e Hilário, outro espírito que estava junto com André nesse livro, e Silas. E Hilário chegou uma vez e perguntou assim a Druso: mas, meu irmão, aí fora tem tanta gente sofrendo, que a gente não abre aqui as portas para todo mundo, para socorrer logo todos eles. E aí o Druso diz: aqui é preciso a gente aprender que o socorro só é importante para quem deseja ser socorrido. A salvação só é importante para quem quer ser salvo. Quem não quer, só vem para perturbar, para criar problema. Então, isso acontece no plano espiritual, acontece na terra, em todos os lugares. Mas aí chega para Druso um outro caso. Era de alguém que tinha sido socorrido e levado para o gabinete de assistência magnética, local especial. Era um espírito numa situação muito difícil. E aí o Druso pergunta àquele servidor se aquele espírito já conseguira falar. E o assistente disse: não, até o momento não falou. Então o Druso resolve, chama André e Hilário e vão no gabinete ajudar. Olha, esse gabinete, meus amigos, era onde havia um tratamento magnético para ajudar o espírito a despertar memórias, a acordar espiritualmente. E aquele espírito que tinha sido socorrido chegou numa situação horrível, de aspecto como se estivesse inchado, rosto, mãos, pernas. Tinha sido alvo de um processo obsessivo intenso antes da ajuda que lhe havia sido dada. Então Druso começa uma terapia de aplicação de passes. André e Hilário ficam em prece para intensificar aquela ajuda magnética do Druso, e aquele espírito começa a despertar, como se estivesse saindo de um grande pesadelo. Quando esse espírito vai acordando, ele diz: socorro, socorro. Eu confesso. Ele estava começando a perceber o ambiente e os espíritos que estavam lá. E ele começa a dizer: seu juiz. Ele achava que Druso era um juiz. Eu confesso, eu sou o criminoso. Eu sou o criminoso. E aí, logo em seguida, ele vai narrar a situação dele. Era um espírito que na obra é identificado como sendo Antônio Olímpio. E ele diz que estava sofrendo no inferno em chamas. Mas literalmente não havia chamas e não havia inferno, mas o sofrimento de consciência de culpa,
por um erro, por um crime cometido, traduz para o espírito a semelhança do sofrimento que está sendo queimado, a consciência em brasas. Não é por não existir o inferno literal revelado na doutrina, sobretudo da Igreja Católica e de alguns irmãos evangélicos, que os espíritos que passam por sofrimentos grandes, consequência de erros graves, não sentem um sofrimento menor, mesmo sem haver um fogo literal. Era o caso do Antônio Olímpio. E logo em seguida ele vai contar de que ele era um fazendeiro. E quando seu pai faleceu, aquela fazenda, a herança da fazenda, teria que ser dividida entre 3 irmãos, ele e mais 2. Só que eram 2 irmãos que não trabalhavam na roça, não sabiam o valor da fazenda, enquanto que o Antônio Olímpio era aquele que trabalhava na roça e que percebia que haveria enormes vantagens financeiras se ele pudesse tomar conta da fazenda toda. Os irmãos não sabiam aquilo, mas chegada a época do inventário, ele sabia que tinha que dividir a fazenda com os 3 irmãos. Mas aí começaram a surgir as ideias, que nós diríamos as ideias das trevas. Por que dividir? Pela lei humana teria que dividir. Mas se esses irmãos não estivessem vivos, a fazenda seria só dele. E ele começou a nutrir o pensamento de como assassinar os 2 irmãos, para a fazenda ficar só com ele. E aí ele planejou, depois de levar os irmãos a ingerir alcoólicos mais fortes, inventar um passeio a barco numa área do rio que ele sabia ser de profundidade. E quando notou que os irmãos estavam meio tontos pelo álcool que tinham ingerido, ele virou a barca. E os irmãos pedindo socorro, e ele aparentando não poder socorrê-los, nadou até a borda e ensaiou um pedido de socorro e de um acidente que teria acontecido, e os 2 irmãos faleceram. Ele ficou com todos os pés, mas ele diz nesse depoimento ao Druso que depois disso ele ficou rico, mas ele não conheceu um dia de verdadeira felicidade. A consciência de culpa e a presença espiritual dos irmãos, que apenas estavam fisicamente mortos, clamavam por justiça. Depois de alguns anos, quando seu filho, ele tinha um filho chamado Luiz, fica de maior, de forma inesperada, por uma doença que ele não entendia, a esposa, mesmo buscando muitos médicos, não teve remédio. E depois de algum tempo, entrou num estado de loucura, vindo
a morrer afogada no mesmo rio que houvera afogado os seus irmãos operantes. E veja só, depois de algum tempo, tudo fica como Luís. E é aí que esse capítulo é concluído. Mais adiante vai ter os desdobramentos dessa questão. Mas as lições de ordem moral, que são as mais importantes, são aquelas que deixam bem claro para todos nós. Primeiro, a justiça verdadeira é a justiça de Deus. A justiça do homem, além de ser imperfeita, muitas vezes não acontece. E mesmo quando acontece, é imperfeita. Né? Porque, por exemplo, alguém, num crime de morte, tira a vida física de outro. Se ele ficar preso 20, 30 anos, ele devolve a vida física do outro? É uma justiça imperfeita. Na verdade, é quase mais uma vingança, uma forma da sociedade impedir que aquele crime se repita, mas não faz justiça. Mas as leis de Deus representam a justiça perfeita, o amor perfeito, a misericórdia perfeita. Mas é preciso entendermos a vida pelo olhar espiritual, principalmente nesse período em que nós estamos vivendo, com tantas guerras, ameaças de guerras, preocupações com o fim do mundo, numa terceira guerra mundial. Todas essas preocupações que se traduzem em ansiedades, em psicoses, o antídoto mais eficaz é a vacina do Evangelho. É a compreensão da vida pelo prisma espiritual. É perceber que existe lei, e a lei maior de todas é a lei de Deus. E que nós podemos sempre, pelo nosso esforço na prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, regularizar, resgatar dívidas, pelo amor que apaga a multidão de pecados, como já assinalava o apóstolo Pedro em uma de suas cartas. Que busquemos esse amor. Jesus, que é a espiritualidade amiga, nos acompanhe de volta aos nossos lares com muita paz. Que assim seja.